In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. For the rain cometh off upon the earth to dress it. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com ervas. Mas os espinhos e os abrolhos vivem dessa mesma chuva, e o seu fim é serem queimados. Vivendo do mesmo recurso vivificante de Deus. Então eu entendi aquilo. Jesus disse, por seus frutos os conhecerei. Agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja, pois nós a chamamos de chuva temporã e chuva tardia. É uma chuva jorrando do Espírito de Deus sobre sua igreja. Aqui está uma coisa muito estranha. Bem, quando as sementes penetraram no solo, seja como for que elas chegaram lá, para começar elas eram espinhos. Mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar. E cada erva produzindo a si mesma outra vez, mostrando que estava no princípio original. E enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios. Vem. Enganarão ou enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho, e nem o trigo pode evitar ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. Se é o eleito. A mesma chuva, o sol nasce de manhã e se espalha pela terra quando ele teve esta terra e dia em que vivemos. E o sol, o mesmo sol que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste.
E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. Nós estamos vivendo de substância morta. Esse é o único meio pelo qual você pode viver. E se algo tem de morrer todo dia para que você viva, natural, então não é verdade que seu corpo tem que viver de substância morta para a vida natural? Então você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual. E Deus se fez matéria, carne, e morreu para que pudéssemos viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo, senão Deus. Essa é a única coisa da qual eles vivem. Agora, siga as Escrituras. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne, o qual habitou entre nós. E nem só de pão viverá o homem, para o físico, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, veja você, nós vivemos da palavra, e essa é Deus. Agora, o sol se espalha e amadurece o grão. Agora, ele não pode amadurecê-lo todo de uma vez. À medida que segue, vai amadurecendo, constantemente amadurece, até que chegue a uma espiga completa. Assim é hoje, com a igreja. Ela começou na sua infância, lá na Era das Trevas, onde estava debaixo do solo. Ela cresceu agora à maturidade. E nós podemos ver perfeitamente como que Deus, através da natureza, sempre... Você não pode desordenar a natureza. Esse é que é o problema hoje. Nós estamos lançando bombas e lá no oceano, destruindo-a, explodindo-a com bombas atômicas. Sempre perturba-se a terra cada vez mais, afundando dentro dela. Derruba-se árvores, as tempestades os apanham. Faz-se barragem no rio, ele transbordará. Tem que se encontrar o caminho de Deus e fazer as coisas e permanecer dentro dele. Nós temos denominado pessoas nas igrejas e organizações. Olha o que nós temos! Fique no caminho provido de Deus para isso. Mas veja você, ele envia a chuva de volta ao nosso assunto sobre o justo e o injusto. Jesus lhe diz agora em Mateus 24 que seria um sinal no tempo do fim. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vem? É um sinal do fim. Isso seria quando estas coisas acontecem, será no tempo do fim. E será um sinal agora para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. Você vê isto? Então deve ser revelado, exposto. Notem, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela. Eu me lembro disto, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, aquele dia no Greens Mill. Eu vi aquela visão subir. E havia uma grande terra e ela tinha sido toda arada. E lá ia um semeador primeiro. Eu quero manter isso diante de vocês. Observem o que vai primeiro, então o que segue. E enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, então por trás dele vinha um homem vestido com roupas escuras. Parecia muito furtivo, andando de mansinho por trás dele, semeando joio. E quando isto aconteceu, então eu vi ambas as culturas crescerem. E enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era joio.
E veio uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas, apenas clamando por chuva. Então veio uma grande nuvem sobre a terra, e choveu. E o trigo se ergueu e disse, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E o joio se levantou e gritou, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Os mesmos resultados. Ambos perecendo, ambos iam morrer. E então o trigo cresce e fica com sede. E por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma torrente, saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo, traz o joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres. Ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse, surgirão falsos cristos, falsos ungidos. Ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Agora nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos, e vocês verão o que é a denominação. Vem, falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, porém falsos mestres. É a única maneira que se pode entender isso. Tal como aqui, há algum tempo atrás, eu citei isto, eu poderia citá-lo porque nós estamos em conexão através da nação. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, onde isso está chegando esta manhã no Arizona, e ele tinha uma plantação de fruta cítrica. E ele tinha uma árvore lá, a qual era uma laranjeira, que estava produzindo toranjas, e limão, tangerina, tângelo. E eu esqueço quantos frutos diferentes havia naquela mesma árvore. E eu disse para o homem, eu disse, como é isso? Que tipo de árvore é essa? Ele disse, a árvore em si é uma laranjeira. Eu disse, por que existem toranjas nela? Por que existem limões nela? Ele disse, eles estão enxertados nela. Eu disse, entendo. Bem, agora, eu disse, agora no próximo ano, quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente na mesma época, eu disse, então tudo que ela produzir será laranjas. Se ela for uma laranja de umbigo, ela produzirá as laranjas de umbigo, não produzirá, Senhor? Ele disse, não, Senhor. Cada galho enxertado produzirá a sua espécie. Eu disse, o Senhor quer dizer que aquele ramo de limoeiro produzirá um limão daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. A toranjeira dará toranjas daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Essa é a natureza do galho que está enxertado nela. Eu disse, louvado seja Deus. O que quer dizer? Eu disse, mais uma pergunta. Agora, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas novamente? Ele disse, quando um outro galho brotar dela. Quando um outro galho brotar dela. Não quando um for enxertado nela. Porém, elas são todas frutas cítricas. E elas vivem da vida cítrica que está na árvore de fruta cítrica. Eu disse, aí está. A metodista produzirá metodistas cada vez. A batista produzirá batistas cada vez. A católica produzirá católicos cada vez. Mas a igreja do Deus vivo produzirá Cristo da raiz. A palavra cada vez, se alguma vez ela produzir uma outra vide saindo de si própria. Agora, pode-se enxertá-la aí, veja você. Cada toranja, limão, tângelo, tangerina, quaisquer frutos cítricos que sejam, cada um deles pode viver naquela árvore, mas dando falso testemunho da árvore, vivendo da árvore. Você vê isso?
Eles estão vivendo e prosperando na vida genuína que está naquela árvore. Now there's Matthew 24. Agora aí está Mateus 24, 24. Living by the same life. Vivendo da mesma vida, mas eles não estavam certos no princípio. They're bearing Eles estão dando falso testemunho daquela árvore. É uma laranjeira, todavia é uma árvore de fruta cítrica. And they say, this E eles church, dizem, this denomination, esta igreja, esta denominação está testificando de Cristo. and got a false baptism. E tem o batismo falso, falso testemunho da palavra, tentando dizer que o poder de Deus foi somente para os discípulos. Jesus himself Jesus, ele mesmo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo ramo que alguma vez, árvore que alguma vez produza, cada ramo que estiver na árvore. and these signs E shall estes follow sinais the seguirão genuine os ramos genuínos. Onde? Contanto que seja uma árvore, contanto que ela esteja produzindo ramos até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vem a hora em que estamos vivendo? Vem o que Jesus disse? Lembre, isso seria no tempo do fim, não lá sob Wesley lá atrás. Now at the end Agora, no tempo do fim, isso era para acontecer. Agora, observem as Escrituras, deixem que elas testifiquem. Jesus said, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ou credes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. in other words, Em outras palavras, se esta árvore alguma vez produzir um ramo, I am the eu sou a vide, tree. a árvore, vós sois os ramos. He that believeth Aquele in me, que the crê em mim works that também I fará do. as obras que eu faço. São João 14, 12. Now, he that Agora, abideth in aquele que habita em mim, aquele que estava em minha raiz no princípio, essa é a razão pela qual Jesus foi tanto a raiz como a descendência de Davi. Ele foi antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Tanto a raiz como a descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Saron. O lírio do vale, alfa e ômega, Pai, Filho e Espírito Santo. in him dwells the fullness of the Godhead. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Both root Tanto a and raiz como a descendência de Davi. he that is the Aquele que é a elected vida life, eleita, a vida predestinada que está em mim. E ele é a palavra do princípio. when he comes forth, Quando ele surgir, ele produzirá meus frutos. São João 14, 12. Mas outros viverão da mesma coisa, chamando a si mesmos de cristãos e crentes. not all that Nem say, todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Agora, isso é para acontecer e ser manifestado nos últimos dias, quando os mistérios de Deus forem revelados, como nós chegaremos a isso um pouco mais tarde. these trees. Estas árvores, a videira verdadeira e a videira falsa. Vocês têm me ouvido pregar sobre isso desde anos atrás, como que têm crescido juntas. As trouxe em indivíduos e mostrei que, de Caim e Abel, as duas videiras que se encontraram em um altar, Both of them are religious. ambas religiosas, ambas ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus. E uma foi rejeitada e a outra aceita. É a única maneira que aquele que foi aceito pode ter feito diferente de seu irmão, porque aquilo foi revelado a ele. Oh, the Bible said, Pois a Bíblia disse, pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Jesus disse a revelação espiritual de quem ele era. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. blessed art Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue jamais revelaram isto a você. Meu Pai que está no céu o revelou. upon this Sobre rock, esta pedra edificarei minha igreja. O quê?
A verdadeira revelação da palavra. Aí está a videira verdadeira novamente. Abel, pela fé. Você disse, não foi uma revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação, as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. Eles creem em um ensino dogmático de algum sistema. Pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Amém. Eu espero que você veja isto. Vem onde nós estamos vivendo, vem a hora. Eu estava conversando com um cavalheiro, há não muito tempo atrás, um erudito cristão. E cavalheiro, ele disse, Senhor Branham, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus, Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isso, você está perdido. Jesus disse, a menos que creiais que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não puder crer nisso, você está perdido. Você coloca nele uma terceira pessoa, segunda pessoa ou qualquer outra pessoa além de Deus, você está perdido. A menos que creiais que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Uma revelação. Não é de se admirar que eles não puderam vê-lo. Ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga. E tudo o que o Pai me deu, nas raízes virá a mim. Vem? Você entende? Oh, como nós devemos amá-lo, adorá-lo, louvá-lo. Em ver o fruto do Espírito nos últimos dias e a árvore noiva amadurecendo no cume do tempo. A videira verdadeira e a videira falsa, ambas tinham a mesma unção. A água caía sobre ambas. Não é de se admirar que ele nos advertiu, enganaria até os escolhidos, se possível fora. Notem, elas se parecem iguais. Elas têm a mesma unção. Mas notem, por seus frutos. Como você a conhece? Como você sabe que não é uma laranjeira? Porque está produzindo uma toranja. Aquele ramo está bem. Ele está vivendo na árvore, mas está produzindo uma toranja. Não é como a primeira. E se uma igreja diz que eles creem que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, e negam seu poder, negam suas obras, negam sua palavra, se a igreja que crê em Jesus Cristo fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Jesus Cristo. E se não for, não importa se a vida está caindo nela. Se não for predestinada das raízes, ela produzirá a toranja toda vez ou algo diferente. Mas se for a vida predestinada nas raízes, ela produzirá Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se for a palavra subindo através da raiz, o que ele é a raiz, o princípio do tempo. Notem, mas é o que elas produzem que mostra a diferença. Por seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Não se colhem uvas de um abrolho, ainda que o abrolho esteja na vide. Isso poderia ser possível, mas o fruto o dirá. Qual é o fruto? A palavra, para o fruto da época. Isso é o que é, o ensinamento deles. O ensinamento do quê? O ensinamento da época. Que horas são? A doutrina do homem, doutrina denominacional, mas ou a palavra de Deus para a época. Agora, o tempo se vai tão rápido que poderíamos ficar nisso um longo tempo. Mas eu estou certo que vocês aqui presentes, e eu estou certo que vocês através da nação, podem ver o que eu estou tentando lhes dizer, pois nós não temos muito mais tempo para ficar nisso. Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem. Mas eles o farão de qualquer maneira. Por quê?
Eles não podem evitar. Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser um abrolho? Não importa quanta chuva boa caia sobre ele, ele tem que ser um abrolho. Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos, o qual está nas raízes, se fosse possível, mas não é possível. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo. Isso é tudo o que ele pode produzir. Notem, lembre-se, Deus não é o autor da organização. O diabo é o autor da organização. Eu provarei isso pela palavra de trás para frente, vez após vez. Não terei que entrar nisso esta manhã. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse modo, fez uma organização. Foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegassem a ter a primeira organização. Sempre tem provado ser uma falha. Se não é, por que não estamos juntos em amor hoje, metodista, batista, presbiteriana, católica e todas? Por que as obras de Deus não estão nos seguindo, então, cada igreja na mesma coisa, a palavra? Essas coisas que separam o homem, a fraternidade. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos falando das igrejas. Agora nos foi dito que todas as coisas passadas aconteceram para exemplos, para nosso ensino, repreensões, admoestações, que todas as coisas passadas do Velho Testamento aconteceram, foram sombra para se ver o que seria no Novo Testamento, em nosso dia. Tal como se você nunca tivesse visto sua mão e olhasse para cima e visse uma sombra na parede, como minha mão seria na luz. Se ela tem 5 dedos aqui numa sombra, quando o negativo, e você move suas mãos sendo o positivo em direção ao negativo, ela tem que vir a 5 dedos. Como a Bíblia nos diz que o Velho Testamento, sendo uma sombra, tipo das coisas novas ou das coisas que estavam por vir. Não as próprias coisas que são, mas é uma sombra, um tipo das coisas que estão por vir. Vamos voltar atrás e ver se esta coisa já foi em qualquer outra era. Yes, Lord. By and by, we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why aren't you going to raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath.